Olá, meus queridos da Vibe Mundial, aqui Margarete Signorelli, com vocês no SOS Relacionamentos. Mas vamos lá, me siga nas redes sociais, @Margarete com TH mudo, Signorelli, SIGNORELLI, isso é o Instagram. Depois no YouTube. No YouTube, eu tenho dois YouTubes, por quê? Porque eu separo o EFT e separo o relacionamento e sexualidade. Então, no EFT é Margarete Signorelli EFT Transformando Vidas. E relacionamento e sexualidade, Margarete Signorelli. Lá tem muito. Mas muito conteúdo para você. Sei lá quantos vídeos eu tenho lá, com muita coisa, muitos trabalhos científicos na área do relacionamento, principalmente do John Gottman, que eu tenho 3 formações com John Gottman, que é a maior autoridade em relacionamento no mundo. Por que ele é? Ele e a esposa dele. Porque eles têm o Love Lab, que é um laboratório do amor, que fica em Seattle. Lá eles levam os casais, se tiver pet, leva computador, leva tudo. Eles monitorizam os casais e só não monitorizam na cama e no banheiro. E ali eles entendem como é uma relação do casal. Então, eles vão passar, às vezes, um final de semana, um feriado dentro desse Love Lab, e eles são monitorados, as reações, eles tiram sangue deles para ver o nível de cortisol, se eles têm uma discussão, o nível da adrenalina, tudo isso é checado. E graças a isso, há quase 50 anos, o casal Gottman estuda os casais, o que funciona, o que não funciona. E ali tem os 4 também, o John Gottman descobriu, né, os 4 vilões do relacionamento, que eu acho que eu já falei em algum programa, mas não falei não. Qualquer dia desses eu faço os 4 vilões do relacionamento, segundo John Gottman. E também nesse YouTube tem muito conteúdo de John Gray, que eu fiz um curso com ele também. John Gray é o que escreveu Os Homens São de Marte, As Mulheres de Vênus, psicólogo maravilhoso, eu trago muito conteúdo dele, e das maiores autoridades em relacionamento do mundo. Esse é o YouTube. E do EFT, que eu sou Gold Standard e Optimal EFT terapeuta, a técnica de acupuntura sem agulhas, que se você não conhece, nunca ouviu falar, tá aqui, eu vou fazer um resumo rapidinho para você. EFT é uma técnica de acupuntura sem agulhas que eu uso e todos os meus cursos, absolutamente todos, têm o EFT. Então, EFT para relacionamentos, EFT para prosperidade financeira e EFT para emagrecimento, para idiomas. Como assim, Margarete? Técnica de acupuntura sem agulhas para idiomas? Realmente é isso aí. Por quê? Porque você tem muitas travas. Às vezes você faz muitos cursos de inglês ou de qualquer outra língua e você não consegue destravar. Então, eu trabalho traumas, trabalho crenças, trabalho pensamentos negativos, tudo com essa técnica de acupuntura sem agulhas. O EFT, ele funciona, a gente chama de tapping, quando a gente vai trabalhar algo muito pontual, algo que está acontecendo ali na hora, uma emoção negativa, um pensamento negativo, isso a gente trabalha e a gente chama de tapping. E quando a gente trabalha algo mais profundo, como traumas, a gente fala PTSD, né? Algum que é o que você fica de um relacionamento ou de um trauma. Então, você você se recupera a partir do EFT. Então, traumas, pensamentos negativos, crenças, tudo isso a gente trabalha no EFT mais profundo, que aí é com um terapeuta em EFT. Todos os meus cursos, todos esses que eu citei, e também o EFT para profissionais, pessoas que querem se tornar terapeutas em EFT. Esse é o Profissão EFT. Tudo isso também está dentro do meu site, que é o www.institutole.com.br. Lá você vai encontrar todos os meus cursos, muito conteúdo de relacionamento, de sexualidade e também conteúdo sobre o EFT. E o que eu vim falar hoje aqui? Eu vim falar dos 5 princípios para manter um relacionamento saudável, segundo Gay Hendricks. Gay Hendricks
é também uma autoridade em relacionamento no mundo. Dr. Gay Hendricks, ele é PhD em psicologia e relacionamentos. E o que ele fala? E esses 5 princípios estão dentro do livro dele que chama 10-Second Miracle, que é o milagre dos 10 segundos, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o milagre dos 10 segundos. Então, esse livro do Gay Hendricks, eu acho que deve ter uma tradução para português, não tenho certeza. Acredito que sim. Então, é Gay Hendricks, que você escreve Dr. Gay Hendricks, que é G-A-Y-N-D-R-I-C-K-S, Hendricks. E lá ele fala dos 5 princípios para um relacionamento saudável. O que são esses 5 princípios? Ele diz que se você se mantiver ligado nesses 5 princípios, você vai conseguir manter um relacionamento equilibrado, porque a gente entra num relacionamento, tá, casei, ou tá, vou ficar junto, ou comecei um relacionamento e tudo bem. Ai, agora posso relaxar, posso engordar, não preciso conversar. Peraí, quem constrói uma empresa, quem monta uma empresa, aí fala, agora eu não preciso fazer mais nada. Não é bem assim, né? Se você quer que prospere, se você quer que dê certo, tem uma série de coisas que você precisa investir o seu tempo para que dê certo, como qualquer trabalho que você entre. Se você não quer fazer nada, não quer mais trabalhar, não quer mais investir nesse trabalho, o que ele vai acontecer? Ele vai falir, ele vai fechar. E isso também acontece nos relacionamentos. Se você quer que seu relacionamento prospere e dê certo, você tem que investir um monte de coisa. E é muito bom, porque quanto mais você investe positivamente no seu relacionamento, com certeza ele vai prosperar e você vai sentir os resultados. Então eu vou colocar alguns deles aqui, alguns dos 5 princípios, quer dizer, eu vou falar os 5 princípios do Gay Hendricks. Em primeiro, pausar para analisar e entender realmente os seus sentimentos. O que acontece com nós, mulheres? A gente tem 1 milhão de sentimentos ao mesmo tempo. Então, a gente está nervosa, está chateada, está angustiada, está frustrada. E o homem, ele não consegue muito analisar os sentimentos dele. Por quê? Porque ele não foi criado para analisar os sentimentos. Ele simplesmente foi criado, as mulheres, para analisar. Ai, amor, o que você tem? A mulher chora, por que você está chorando? E aí a gente começa a analisar. Só que a gente tem tantas emoções ao mesmo tempo que a gente analisa demais e não consegue expressar qual é o que verdadeiramente a gente está sentindo. Os homens, ninguém pergunta para o homem quando ele chora, né? Quando ele chorava de pequenininho, ele chorava, ai, vai jogar futebol, ou sai daqui, homem não chora. Então ele desde pequeno não foi treinado para analisar o que ele está sentindo. Nós mulheres fomos analisadas demais, pedindo demais, só que é muito sentimento, é muita emoção ao mesmo tempo. A gente pensa com as nossas 2 áreas do cérebro. Por quê? Porque nós temos um corpo caloso, o que une o cérebro, o lado esquerdo do lado direito do nosso cérebro e do cérebro do ser humano é um corpo caloso. Só que o nosso corpo caloso das mulheres, ele é mais grosso. Por isso que a gente pensa racionalmente e pensa emocionalmente ao mesmo tempo. Os homens, não, eles ou usam uma área do cérebro ou usam a outra. Os homens, pode até ser homens que estão mais preocupados em se analisar, eles começam a administrar isso de uma outra forma. Mas normalmente é isso que acontece. Então, entender o que está acontecendo com você. Parar, pensar, analisar e se expressar. Então, você, mulher, que está frustrada, nervosa, irritada, angustiada, pare e pense, o que é que eu estou sentindo claramente? Aí pense, analise o porquê e aí se expresse. Porque se você chega para ele e fala assim, olha aqui, eu estou nervosa, frustrada, angustiada e com raiva, e nem sei mais porquê, porque é tanta coisa que se juntou, ele não vai poder te ajudar. E ele vai ficar, bom, a hora que você resolver o que você tem, você me procura. E aí a mulher sai e fica muito brava. E os homens, para vocês meninos, pare e analise o que é que está acontecendo e não se feche, porque os homens, ao invés de dividir a tendência dos homens, né? Aqui eu sempre tenho que falar generalizando, eu não posso, algum homem que está me ouvindo agora vai falar, Margarete, eu não sou assim. Tudo bem, ótimo, perfeito, melhor para sua relação, seja ela qual for. Mas normalmente os homens,
eles engolem, eles não dividem, eles não têm a tendência de dizer, vem cá, vamos conversar. Nós mulheres queremos conversar um pouco demais, mas talvez devêssemos diminuir um pouco vamos ter uma DR ou vamos conversar, ao invés de querer falar um monte de coisa ao mesmo tempo, tentar falar um pouco menos, mas analisar realmente o que você está sentindo. Então, essa é o primeiro dos 5 princípios. Segundo, simplesmente dizer a verdade. Mas eu vou mudar aqui um pouquinho, tá? Dizer a verdade simples, não complicada, cheia de emoção, Então, verbalizar o que você realmente tem. Então, vamos juntar com o de cima, que é pensar, sentir, analisar e se expressar. Então, aqui, fale a verdade verdadeira do que você está sentindo, não carregada de emoções, porque daí ele não vai conseguir entender o que está acontecendo com você, ele ou ela, né? Agora, dizer o que você está sentindo verdadeiramente. Então, é parar para pensar, entender o que você está sentindo e aí se expressar com clareza para o outro. Terceiro, se responsabilizar por algo que você anteriormente se colocava como vítima e agora você fala, olha, sabe o quê? Sempre que eu falava assim, ai, coitada de mim, ai, você isso, você aquilo, eu tenho uma parte aqui que eu tenho que me responsabilizar. Por quê? Porque quando a gente se responsabiliza, a gente não se coloca como vítima. A vítima é muito chato, né? Aquela pessoa que sempre fica, Deus, porque você isso, você aquilo, e você sempre como vítima e jogando toda a culpa no outro. Gente, não tem culpa em relacionamento, tem responsabilidade, são 2 lados responsáveis por algo. Então, não se coloque como vítima, porque a vítima sempre está pedindo ajuda 100% para alguém. Coloque-se, essa é minha parte de responsabilidade e o outro tem a parte dele. Tá? Sempre tem. Ou 50-50, 60-40, 20-80, sempre tem um nível de responsabilidade. E é isso que é importante para que os 2 se responsabilizem, não se culpem nunca, porque quem se culpa está na vitimização e ninguém na vitimização consegue nada. Então, se responsabilize pela sua parte, explique para o outro e aí a coisa flui melhor. 4. Aceitar algo que você tenha negado ou evitado no passado. Não tem nada demais você voltar atrás e falar, olha, sabe o quê? Quando eu tinha falado aquilo para você, eu disse que a culpa era sua, eu estava te acusando ou eu estava negando a minha parte, e agora você vai dizer, olha, esta é a minha parte, eu me responsabilizo e tudo muda. Quando você volta atrás e o outro e se coloca para o outro verdadeiramente, e não tem nada de mais voltar atrás. Você não está numa competição, e mesmo numa competição, a gente admira as pessoas que se responsabilizam por aquilo que está acontecendo na vida delas. Então, se responsabilize. Se tiver que voltar atrás com algo, volte, porque é nobre fazer isso, não é humilhante. Humilhante é você aceitar aquilo que você não quer. Tá? Então, às vezes, eu vou abrir um adendo aqui, vou abrir para um outro assunto. Quando as mulheres estão aceitando um relacionamento que não é o relacionamento que elas querem, aí elas falam, então eu fico perguntando para ele o que nós somos, quando a gente vai resolver nosso relacionamento, o que chama nosso relacionamento? Isso é humilhante. Não é humilhante você dizer, sabe, eu queria ter um relacionamento que fosse monogâmico. Tá tudo bem. Você entender que está tudo bem você se colocar. É legal você estar dizendo o que você sente dentro do seu coração. Humilhante é você aceitar aquilo que você não quer e continuar aceitando. Por quê? Porque, se eu falar para ele o que eu quero, ele vai sair correndo. Desculpa, amor. Se ele tiver que sair correndo, deixa ele sair correndo. Então, diga aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. E 5, mude de se preocupar e para questionar. A gente tem a tendência a julgar, a acusar, ao invés de questionar.
Então, mude o seu modo de se expressar. Mas, Margarete, isso aí vai influenciar no meu relacionamento positivamente? Total, total. Por quê? Porque é pura física. Uma vez que você tenha uma atitude, você tem outra atitude, né? Então, é a ação, reação. Se você muda a sua ação, a reação do outro vai mudar. Se você tem um relacionamento que é baseado na acusação, no julgamento e na crítica, você tem uma reação do outro. Se você tem um relacionamento que é baseado em verdade, colocar seus sentimentos e não acusar e questionar, você vai ter outra ação do outro. O outro vai mudar. Por isso que o próprio Gay Hendricks, ele disse, uma vez teve uma mulher que o procurou e falou assim, ai, sabe, meu namorado, não, era marido, meu marido não faz o que eu quero, vir aqui porque eu quero que ele pinte o quarto das crianças. Tá, tudo bem, que você quer que ele pinte o quarto das crianças, tudo bem. É, porque ele nunca pinta o quarto das crianças, eu fico pedindo, eu fico falando, eu fico reclamando, eu fico dizendo que ele não faz nada, e realmente eu só estou pedindo para ele pintar o quarto das crianças. Aí o Gay Hendricks diz para ela o seguinte, faça o seguinte, essa semana toda você vai elogiar tudo que ele fez para você. Aí ela falou, como é que é? Eu vim aqui para ele pintar o quarto das crianças, eu não vim aqui para elogiá-lo. Pois bem, você veio aqui para pedir minha opinião e estou dando minha opinião. Essa semana toda, quando ele tirar o lixo, você vai dizer, amor, obrigada por você ter tirado o lixo. Quando ele pegar um prato da mesa e colocar na pia, você vai falar, amor, obrigada por você ter colocado o prato na pia. Nós não vamos falar do quarto das crianças. Combinado? Ela saiu muito brava, falou que eu paguei ainda a consulta com esse cara. Mas, como ela tinha pago a consulta, ela precisava dar um feedback para ele. Pois bem, ela fez aquilo que ele pediu, muito revoltada, e na próxima sessão ela voltou emburrada de novo, e ele falou, e aí? Aí ela falou, ele pintou o quarto das crianças. Ela falou, e funcionou. Ela disse, olha, a semana inteira eu fiquei muito brava por cada coisa que ele fazia, eu ter que elogiar, e aí ele realmente pintou o quarto das crianças, porque ela não abria a boca para falar sobre aquilo. E isso a gente diz que é você mudar a sua ação e você vai ter outra reação. É assim que funciona. E é assim que funciona na física e é assim que funciona com o ser humano. Porque aqui a gente não está falando de física, né? Mas é ação-reação. Assim funciona o ser humano. Então, veja bem, sentimentos que afastam o outro, né? Porque ela tinha reações, ações, né? Na verdade, ela tinha ações que afastavam o outro. Então, vamos analisar aqui um pouco os sentimentos que afastam o outro. Alienação. Você simplesmente está acontecendo alguma coisa no seu relacionamento e isso vai um pouquinho para os homens, tá? Que eles se alienam. Vou ver futebol, vou conversar com meus amigos, vou para o trabalho e não quer entender e não quer ver aquilo que está acontecendo, que a gente precisa sentar para conversar. Medo também afasta o outro, porque você se coloca numa energia do medo, na energia do medo de ficar só, na energia do medo de se eu falar ele vai embora, isso também afasta o outro. Vitimização. Eu nem falo nisso, porque dentro do meu trabalho, é muito difícil trabalhar com alguém que se vitimiza, porque quando você se vitimiza, você não tem forças para ter ação para nada. Eu sempre falo do leite derramado. O leite derramou, eu derramei o leite, coitada de mim. E não é quando você se responsabiliza, você diz, olha aqui, derramei o leite, cadê o pano, preciso limpar. Então, você tem ações. Quando você se vitimiza, você só fica sozinho, se lamentando pela sua vida, que é horrível. E quando você tem ações, quando você se responsabiliza, você quer mudar algo. Então, é aquela pessoa que dá um murro na mesa e fala, chega, eu me responsabilizo por isso e eu quero fazer tal coisa, tal ação para que isso não se repita mais. Ressentimento também afasta as pessoas, porque você está se ressentindo de alguém ou do seu relacionamento, do seu parceiro ou da sua parceira. Você está ressentida, você está fechada em você mesmo. Quem
tem ressentimento, tem que ser trabalhado, tem que ser verbalizado. Se for alguém que você está se relacionando hoje, verbalize. Se é alguém do passado, você tem que limpar esse ressentimento do teu coração, porque ninguém vive com ressentimento, você só afasta as pessoas. Se for alguém do passado, quem tem ressentimento, já reparou aquela tia chata, velha, que falava assim, ai, você me traiu há tantos anos, ou aquela pessoa que, eu tenho aquele meu namorado do passado que ele me traiu ou que ele não foi legal comigo, e você fica carregando aquele monte de pessoas nas suas costas. E o que acontece? Elas estão vivendo a vida delas e você está empatando a sua. Então, trabalhe os seus ressentimentos. E prepotência também. Isso eu estou colocando alguns, tá? Alguns sentimentos que afastam as pessoas. Prepotência, você se colocar numa posição de eu sou o maior, eu sou o melhor, ou eu sou a maior, eu sou a melhor, e você que me siga. Não é bem assim. Num relacionamento, não é isso que une os casais. Então, isso não une, isso afasta. Responsabilize-se 100% pelo seu relacionamento. Como é que é responsabilizar 100%? Exato. Sabe por quê? Porque quando você fala assim, olha aqui, eu só vou fazer um pedaço, tá? O outro pedaço você faz. Se você se responsabilizar, falar, olha, eu quero que o meu relacionamento dê certo. Então eu vou investir 100% da minha parte. É assim que tem que funcionar. É a mesma coisa a empresa. Você abriu a empresa e você fala assim, olha, eu só vou colocar 50% da minha energia aqui, porque o outro 50% vem da onde? Se você ficar esperando que isso aconteça, não vai acontecer nunca. Se você quer que algo funcione, que algo dê certo, que algo prospere, e relacionamento pode sim prosperar, o que é que você tem que fazer? Investir o seu 100%. Invista o seu 100% para ter sucesso no relacionamento. Que do outro lado, se ele não investiu, ou se ela não investiu 100% dela, é porque não vai dar certo o seu relacionamento. Então, é muito fácil você descobrir. E nada melhor do que a gente descobrir antes da gente estar lá, dando o nosso melhor, dando tudo que a gente pode, e o outro não investindo nada. Aí é você enxergar que não é um bom relacionamento. Os casais que falam 50-50 não funciona, certo? Então, mais uma vez eu digo, me sigam nas redes sociais, Instagram, @margarete.signorelli, YouTube de relacionamento e sexualidade é Margarete Signorelli, e o YouTube de EFT, Margarete Signorelli, EFT, Transformando Vidas. Um resumão de hoje, os 5 princípios para manter um relacionamento saudável. Pausar para analisar realmente o que você está sentindo. Então, pausar o que realmente eu estou sentindo para poder me expressar. Então, pense, sinta, analise e se expresse. Número 2, fale a verdade verdadeira do que você está sentindo e não carregada de emoções, de julgamentos e de tudo mais. Simplesmente fale com clareza aquilo que você está sentindo. Meninas, se expressem sem estar tão carregado de emoção, e meninos, se expressem, porque não adianta nada você engolir e achar que aquilo vai dissipar. Nada dissipa. Se expresse, porque a coisa é muito melhor e rola muito melhor no seu relacionamento. Número 3, se responsabilize pela sua parte. Não se vitimize, se responsabilize. O que é a minha parte aqui? Deixa eu me responsabilizar, deixa eu falar para você o que é que eu estou sentindo, ou se algo que eu não me responsabilizava antes, pensei melhor e aqui realmente eu tenho uma parte de responsabilidade. Gente, não se fala culpa em relacionamento, tá? Número 4, aceitar algo que você tenha negado no passado. Não tem nada de mais você voltar para trás e falar, sabe, antes eu dizia que não era isso, mas agora eu me responsabilizo pela minha parte. É nobre você fazer isso. E 5, mudar de se preocupar, de julgar e de acusar para questionar. Questione, coloque só uma interrogaçãozinha no final que fará toda a diferença para que o seu relacionamento prospere e seja mais saudável. Mais uma vez aqui, eu espero vocês toda sexta-feira às 14h. Um grande abraço e até o próximo programa.